Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver essa questão. Sem variar sua massa, um gás ideal sofre uma transformação a volume constante. É correto afirmar que, pois bem, se nós temos volume constante, significa que não interessa o volume final que eu tenho, ele vai ser sempre igual ao inicial. Tá? Se a gente pensar na relação dos gases, na equação geral dos gases, P0 igual a V0 sobre T0, sendo igual a P1 vezes V1 divididos por T1, né? P é pressão, V é volume e T é temperatura. No caso, as iniciais, P0, V0, T0, e as finais, P1, V1 e T1. Pois bem, se eu tenho o volume sempre constante, então a pressão e a temperatura, para uma certa configuração, sempre irão mudar de forma proporcional, né? Ou seja, primeiramente eu não vou ter como ter temperatura também constante, que isso aí eu ia acarretar uma pressão também constante, então o gás não ia sofrer transformação nenhuma. Pois bem, como não vai ter como mudar o valor de se manter constante a temperatura, eu posso descartar a letra A, dizendo que é uma transformação isotérmica, que isotérmica significa que a temperatura é constante. Não, o volume que é constante. E a letra B eu também descarto. Isobárica tem a ver com pressão constante. Tá? No caso, quem está se mantendo constante aqui é o volume. Então, daí eu já descarto os dois. Bem, se a minha pressão aumenta, eu vou ter um aumento de temperatura também, pois essas duas elas vão atuar de forma proporcional, né? Pensando assim, se eu tenho 10 divididos por 2 inicialmente, eu sei que isso vai dar 5. Se esse 10 virar um 20, ou seja, aumentei ele, esse 2 vai ter que virar um 4, vai ter que aumentar também, para eu manter tendo sempre o mesmo valor, tá? Que é a ideia dessa representação dessas duas equações. Então a temperatura ela aumenta junto com a pressão, proporcionalmente. Tá? Descarto também a letra D. Se a pressão diminuir, a temperatura do gás vai aumentar. Não. Agora, ficou entre essas duas. O gás não realiza trabalho e a variação de temperatura do gás será a mesma em qualquer escala termométrica. Bem, se eu pensar na variação da escala Celsius para Fahrenheit, escala Celsius sobre 5 é igual à variação da escala Fahrenheit sobre 9. Ou seja, a variação da escala Celsius é igual a 5 nonos da variação da escala Fahrenheit. Bem, por eu ter esses 5 nonos aqui, eu descarto essa letra E por dizer que a variação será a mesma. Não, a variação vai ser diferente dependendo da escala. Tá? Mostrei aqui, usei um exemplo, escala Celsius para Fahrenheit. Bem, sobrou a letra C, o gás não realiza trabalho. Bem, está correto, pois se eu for analisar o trabalho de um gás, é o quê? É a pressão vezes a variação de volume. Pensando numa pressão constante, né? Mas bem, qual é o principal? É aqui, variação de volume. Como não houve variação de volume, pois o volume é constante, então independente do que eu tenha de valor para pressão, o trabalho sempre vai ser zero. Tá? 0 joules. Se é 0 joules, se não tem trabalho, então fico com a letra C. Tá? O gás não realiza trabalho. Tá? Certo, pessoal?
Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, postem nos comentários ou mandem para o e-mail escrito aqui abaixo. Tá? Tenham bons estudos e até mais.